Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, desse canal. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês ideias, pensamentos e também compartilhar toda a minha trajetória, desde que eu tive esse despertar de lei da atração. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma animação que eu estava assistindo, um filme infantil que eu assisti com meu filho na semana passada. E o nome do filme é O Bom Dinossauro. Você já sentiu que o medo travou sua vida a ponto de fazer você perder algo muito importante? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre esse tipo de medo. Para quem não assistiu o filme, a história ela gira em torno de um dinossaurinho que ele é muito medroso, ele é extremamente medroso. Não consegui tomar uma atitude, porque basicamente eles plantam, colhem e guardam alimento para quando o inverno chegar, eles estarem resguardados, E existe um menininho, essa história ela é do tempo das cavernas, no tempo dos dinossauros. Existe um menininho que ele fica roubando o alimento, dessa família de dinossauros. E o pai desse dinossaurinho, ele pede para ele colocar um fim nessa criatura, que eles chamam de criatura, O menininho de criatura. E ele fica com medo, além do medo, ele tem pena, solta a criança. O pai dele fica bem nervoso com ele, tenta ensinar uma lição pra ele que acaba sendo mal sucedida porque chega uma tempestade e acaba acontecendo uma tragédia, O pai dele morre nessa tempestade. E passado um tempo, essa criatura volta. E quando essa criatura volta, ele, no excesso de ira, acaba indo atrás do menino, se perdeu da família, se perdeu da mãe. E quando ele se vê longe de casa, em uma situação completamente desafiadora, porque ele tá muito machucado, ele tá muito debilitado. Passa frio, passa chuva, fica sem casa e acreditem, quem cuida dele é justamente esse menininho. Ele se torna o melhor amigo desse menininho e ele se apega mesmo a esse menininho. Justamente logo o menino que ele tanto tinha medo e culpava também pela morte, do pai dele. Ele vence esse medo, ele continua tendo medo, mas adicionou uma coisa muito importante que ele não tinha, que é a coragem. E assistindo a essa evolução, eu parei para refletir no quanto que a vida se parece, Nossa vida, ela se parece com essa animação. Eu passei 7 anos presa em um relacionamento de agressão, de humilhação, porque eu acreditava que eu não encontraria nada diferente daquilo. Eu tinha medo de terminar e de sentir saudade. E quando eu decidi que aquilo não era mais pra mim, eu vim embora mesmo com medo. Embora, mesmo quando tudo estava desfavorecido pra mim, me agarrei a algo muito maior, a uma coragem. E eu acreditei que aquilo não era pra mim. E, sinceramente, honestamente, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Semana passada, eu decidi começar uma nova jornada, como cabeleireira. Comecei a querer procurar outras coisas, pra fazer. Nunca tinha tido uma oportunidade de começar a atender clientes em salão de beleza. E a primeira cliente era uma pessoa loira com mega hair enorme. E pra quem não sabe, você tem que tomar muito cuidado, com o cabelo. Tem muita química, então geralmente são cabelos um pouco mais frágeis e eu me tremia muito. Mas todo o tempo eu repeti pra mim mesma que eu era capaz. Esse filme, ele joga na nossa cara, assim, que o medo, ele não vai embora, sabe? Eu continuei fazendo, eu continuo aqui, tendo muito medo de muitas coisas. Mas hoje, eu tenho coragem de fazer mesmo tendo medo. Mesmo com medo do desconhecido, eu continuo indo em frente. Mesmo com medo de começar coisas novas, eu continuo indo em frente. Muitas vezes e quase sempre, na verdade, nós temos que enfrentar os nossos piores medos para conseguir passar para o outro lado da ponte e ver que existe uma beleza grandiosa. Depois das inseguranças vem a glória, vem aquela beleza, sabe, extraordinária. Você começa a olhar e falar, cara, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não tive coragem antes? É muito louco porque ano passado, hoje eu tô com um celular bem inferior, dá pra ver pela qualidade da câmera, mas ano passado eu tava com um iPhone e eu fui assaltada,
Mas eu sempre quis vir aqui falar sobre algumas coisas, compartilhar com vocês algumas ideias. Eu falava, não, eu vou criar meu canal quando eu comprar um celular novo. E eu fui assaltada. E esse celular, eu olhei pra ele e falei, vai ser com você mesmo. Porque se eu ficar sentada esperando eu mudar de celular, eu comprar outro celular, acontecer outras coisas, eu nunca vou começar. Comecei a refletir sobre tudo que estava, na verdade, me dando medo, né? Que, na verdade, eu corri atrás de situações perfeitas. A perfeição, ela é o aprimoramento daquilo que você inicia sem ter tanta experiência, sem saber muito. Você vai se aprimorando até alcançar a perfeição. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que se você tá passando por um momento onde tudo parece estar meio nublado, sabe? Onde o medo ele parece que ele tá te vencendo cada vez mais. Repita para você mesma: eu sou forte e corajosa. Eu consigo passar por isso, né? Depois que eu passei por certas situações, eu começo a me analisar cada vez mais. E se tem uma coisa que me ajuda muito hoje, é lembrar de tudo que eu já tive medo. Eu tinha muitos medos e o meu medo, ele me fazia ver coisas, acreditem. E depois que eu ia lá e checava que não era aquilo, eu falava, nossa, eu tava com tanto medo, esse medo me paralisou. Às vezes eu tinha medo, muito medo. Medo de fazer uma reunião com o cliente, medo de falar sobre o produto que eu vendia, medo de chegar aqui, vir e falar aqui com vocês, sabe? Medo de me expor, medo de ficar só, medo de começar um esporte novo. E hoje eu tô aqui, cada vez mais me aprimorando. Hoje eu tô no momento que eu tô experimentando coisas novas cada vez mais e cada vez mais sozinha, né? Eu tinha muita vontade de fazer Muay Thai e eu tinha muita vergonha. E tem um mês que eu decidi começar no Muay Thai e eu tô completamente apaixonada por esse esporte, completamente. Eu pensava que eu precisava ter alguém, alguma amiga pra ir comigo, quando na verdade sozinha é a melhor coisa que tem. Muitas coisas que eu não iniciei, que eu não fiz, foi justamente por medo do julgamento. Então, esse exercício que eu tenho feito comigo mesma, de olhar pra trás e falar, olha, eu tinha medo daquilo, eu fui lá e eu fiz com medo mesmo e deu super certo. Eu tinha medo de me separar, ficar só, e eu achava que a pior coisa do mundo era ficar só. Quando, na verdade, eu só tava com medo da minha própria companhia. E hoje a coisa que eu mais amo na vida é a minha própria companhia. Muito medo de ficar só, sabe? No momento desse daqui eu já tava procurando milhares de pessoas, sabe? Pra estar junto, pra ir pra casa, porque eu não conseguia sustentar a ideia de ter a minha própria companhia. E hoje eu amo estar só. Nossa, não tem coisa mais gostosa do mundo do que eu estar sozinha com os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles não me assustam mais. Eu tive depressão muitas vezes, né? E esse meu medo de estar só, dos meus pensamentos, vem muito disso. Porque por muitas vezes, principalmente quando meu filho nasceu, eu tentava pensar em diversas formas de fazer besteira comigo mesma. Eu comecei a acreditar que se eu ficasse sozinha, esses seriam os meus pensamentos, sabe? Sempre que eu estivesse só, independente de eu estar bem, de eu estar mal, esses seriam os meus pensamentos. E hoje eu vejo que meus pensamentos são maravilhosos. Hoje eu vejo que eu tenho ideias extraordinárias quando eu estou sozinha. Hoje eu vejo o carinho que eu tenho comigo mesma. E isso não foi da noite pro dia, gente. Isso é construído. Mas pega um caderno e anota. Eu faço esse exercício, tá? Pega um caderno e anota o que eu tenho medo, o que eu tinha medo. Por exemplo, eu tinha muito medo de olhar debaixo da cama quando eu era criança, né? Eu tinha muito medo de olhar debaixo da cama, porque eu acreditava que tinha alguma coisa debaixo da minha cama. E em determinado momento eu passei a entender que se eu não olhasse, esse medo não iria embora, e esse medo iria me aprisionar para sempre. Até que um dia eu olhei e eu falei, não tem nada embaixo da cama. E era a minha imaginação. Acho que é a primeira vez na minha vida inteira que eu consigo passar tanto tempo sem querer, sem conversar, sem sair com ninguém, só com minha própria companhia. Eu acho que é a primeira vez na minha vida. E eu tô amando essa fase, sabe? Eu tinha muito medo de ir pro Muay Thai e de ser ridicularizada. E eu fui, é maravilhoso, e todo mundo me acolheu muito bem. Eu tinha muito medo de vir aqui gravar vídeos e ser julgada. E até agora eu só tô recebendo comentários positivos. Então, todas as vezes que você sentir medo, comece a lembrar. Eu tinha medo disso daqui, mas eu também tive coragem de fazer
E o meu medo, ele não sumiu. Mas eu comecei a perceber que ele era pequeno, comparado à minha coragem. E o segundo conselho, né, a segunda coisa que eu comecei a fazer é encarar as coisas com a nova perspectiva. Ao invés de eu dar ouvidos ao medo, porque o medo ele fala com você pensar nisso, mas é verdade. E quando você não conhece esse tipo de coisa, continua dando lugar e espaço para que ele se faça presente na sua vida. Então hoje, quando eu tenho medo de algo, eu falo, eu sou capaz. Ele tá aqui, ó, no meu ouvido. Mas isso tá errado. É a primeira voz que você escuta. Isso tá errado. E se você for julgada? E se as pessoas derem risada? E se ninguém ver seus vídeos? A única coisa que eu repito é, vai dar certo. Não importa. Se eu não tentar, eu nunca vou saber. Então coloca o segundo conselho, né, que eu dou pra vocês é isso. Sempre repita, se eu não tentar, eu nunca vou saber. E tenta. Tenta, porque dá certo. Ninguém começa perfeito, gente. Ninguém começa acertando, ninguém começa com perfeição. Tudo é aprimorado. Coloca na sua mente isso. Tudo é aprimorado. Tudo é prática, tudo é início, tudo é começo. Começo e perseverança te levam à perfeição. E o terceiro passo, eu acho que não menos importante, é você entender de onde é que vem o seu medo. Porque, na verdade, eu acho que ele é o mais importante. Entender de onde é que vem esse medo. Por exemplo, o meu medo vinha do julgamento. Eu fui uma criança, uma adolescente, uma pessoa, na verdade, muito julgada. Continuo sendo, mas hoje isso não importa mais pra mim. Mas eu vinha de muito julgamento, gente. Eu vinha de muitas coisas, muitas críticas. E eu acreditava que as pessoas ao meu redor estavam certas, menos eu. Eu acreditava que todo mundo tinha razão, menos eu. E hoje eu percebo que o meu medo de gravar esse vídeo, o meu medo de postar uma foto, o meu medo de começar um esporte novo, o meu medo de pedir demissão de um emprego que não tá me fazendo bem, é o medo do julgamento. O medo de estar sozinha, o medo, sabe? O medo dos meus próprios pensamentos é porque eu mesma me julgava. Então o meu medo ele vem dali. Ah, todo mundo tem medo do julgamento, mas nem todo mundo tem o medo do julgamento que paralisa. O meu medo me paralisava, sabe? Eu tinha medo de ser ridicularizada. Então, entender de onde vem o seu medo te faz curar isso. Hoje, eu percebo e faço esse exercício de que a opinião de quem me ama importa, mas não tanto. A minha opinião importa. O meu eu importa. Porque muitas vezes as pessoas podem olhar pra você e falar assim, ó, mas eu não faria desse jeito. Mas quem tá na tua pele é você. Quem sabe, quem tá passando, quem sabe o que se passa, o que você sente é só você. Às vezes a pessoa não tá nem querendo te julgar, às vezes as pessoas estão querendo, sei lá, te proteger. E aí te dá um conselho um pouco mais evasivo, mas só você sabe o que se passa dentro de você. Então, começa a se analisar, começa a entender. Eu, por exemplo, não é todo mundo que sabe que eu tenho esse canal, não é pra todo mundo que eu mando esse vídeo, né? Mas todo mundo que eu falo do meu meio, né, da minha família. Mas vai chegar um determinado momento que eu sei que eu vou me sentir preparada para isso. E quando eu me sentir preparada para isso, quando eu me sentir preparada para compartilhar todas essas as minhas ideias, a opinião das pessoas, ela não vai importar. Eu não vou ter esse medo de, ai, nossa, que coragem de falar, né, essas coisas. Enfim, eu desejo de verdade que vocês comecem a ter coragem, sabe? Comecem a acreditar no potencial de vocês, comecem a entender que a vida ela é muito mais do que a ótica do outro. Você tem que entender a sua grandiosidade. Você tem que entender que você não veio pra sofrer. Gente, de verdade, eu não consigo aceitar que eu vim para esse mundo só pra fazer um trabalho meia boca, para ganhar um salário meia boca, enquanto outras pessoas estão vencendo, estão tendo coragem. A primeira pessoa que veio aqui no YouTube e gravou um vídeo desse jeito tá multimilionária, porque ela teve coragem. Ela não teve medo, medo não para... Ela teve medo, mas o medo não paralisou ela. Acima do medo dela, ela teve coragem. Então todas as vezes começa a pensar assim, quem foi a primeira pessoa que fez isso? Poxa, se a primeira pessoa não tivesse feito, ela não saberia. A gente não saberia como seria. Então, eu desejo de verdade, de coração, que todos vocês tenham muita coragem, muita coragem, muita coragem.
E entendam que o medo ele não pode ser maior do que os seus sonhos, o medo ele não pode ser maior do que aquilo que você acredita pra si. Muitas vezes você vai achar que o medo é isso aqui, mas é só porque ele tá fazendo sombra. E quando você chegar perto, ele vai ser isso daqui. Fica essa indicação, né, pra quem não assistiu, é um filme infantil, mas a mensagem que ele traz é uma mensagem muito maravilhosa e fica essa reflexão aí pra vocês. Comece algo novo, não tenha medo, tá? E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou dessa minha reflexão, eu peço para que vocês me ajudem, né? Para que deixem uma curtida, se inscrevam no meu canal, para ajudar mesmo a fortalecer e para que eu continue entendendo, né, que de fato eu tô fazendo bem para alguém, de fato eu tô trazendo algo que vai mudar, talvez, né? Talvez seja essa minha palavra que você precisava pra ser um empurrãozinho, né? Pra você começar algo novo ou pra você abandonar velhos hábitos. Por fim, é isso. Eu desejo pra vocês uma ótima semana, semana com muita coragem, com muita fé em vocês mesmos. E é isso, até o próximo vídeo.